Tudo começa com um grupo enfrentando monstros dentro de uma masmorra. O líder, empunhando uma espada, pediu desculpas pro nosso MC, Gran, já que um monstro passou batido por ele e agora vinha direto na direção do Gran. Ele puxou a própria espada, fortaleceu o corpo e encarou a criatura. Desviou pro lado e abriu a barriga do bicho, arrancando as tripas. Gran suspirou depois de derrotar o monstro. Eles estavam numa masmorra específica, conhecida por ter densidade alta de monstros. Ele tinha sido contratado como substituto temporário para um grupo de aventureiros caçando por lá, atuando como quebra-galho e carregador. O líder pediu para ele coletar os materiais, já que a caçada estava quase no fim. Gran guardou a espada nas costas e pegou um punhal, a ferramenta que usava para coletar materiais. Masmorras são espaços formados por energia mágica concentrada, e qualquer criatura que morre lá acaba se dissolvendo em essência mágica. O trabalho dele era extrair o que dava para aproveitar antes que o corpo sumisse. Um dos espadachins do grupo ergueu a sobrancelha para Gran. Pelo jeito, até grupos Rank A usam aventureiros Rank B como carregadores. Mas, na real, Gran tinha poder de combate. O carregador era só um bônus. Com ele junto, nem precisavam contratar alguém só para isso. Normalmente, carregador é aventureiro fraco, barato, contratado só para transportar coisas, sem participar da luta. Mas no caso do Gran, ele estava ali para carregar e lutar, ou pelo menos era essa a ideia. Na prática, como o resto do grupo era muito forte, ele acabou ficando mais no serviço de coleta o tempo todo. Quando a batalha acabou, Gran tirou do armazenamento as ferramentas de cozinha. O espadachim olhou com desprezo, reclamando que ele só ficou coletando e quase não lutou. Gran não tinha como negar, era verdade. Mas o líder não deixou a provocação passar e explicou que, mesmo no meio de um combate caótico com ataques voando para todo lado, Gran conseguia coletar praticamente tudo sem errar. Essa era a força dele. Além disso, mesmo se fosse atropelado por um salamandra, ele só tomava uma poção com a maior calma e se recuperava sozinho. Até em áreas de caça de alto nível, levar o Gran era seguro. Um carregador fraco jamais faria isso. No fim, era mais lucrativo e confortável levar o Gran do que contratar um carregador barato de baixo nível. Enquanto ele cozinhava, a maga do grupo se aproximou perguntando se o jantar estava pronto. Ele pediu para esperar um pouco, estava quase. Ela queria carne e sugeriu usar a carne de salamandra que pegaram mais cedo. Infelizmente não dava, já que não tinha sido sangrada nem preparada, mas ele já tinha outras carnes prontas, então pediu paciência. Nessa hora, um elfo se aproximou dizendo que também queria carne, embora peixe fosse tentador. Mas naquele dia ele estava afim de carne e algo doce também. Para quem estava curioso, esse rei bonitão era o tanque de armadura que apareceu mais cedo. Gran tirou da sua armazenagem uma mesa e cadeiras e pediu para ajudarem a arrumar tudo. Eis o saco sem fundo misterioso do Gran. Não era exatamente uma bolsa mágica, mas uma habilidade de armazenamento, com função de parar o tempo lá dentro, um poder raro. Publicamente chamavam de bolsa mágica, mas ele usava uma bolsa de mentira para não levantar suspeitas. Tinham avisado ele no começo, guarda isso em segredo, ou vai ter gente perigosa atrás de você. Então, só algumas pessoas de confiança sabiam. Tudo pronto, ele desligou o fogão e jogou cebola refogada numa tigela com carne moída de viveiro e grifo. Temperou com sal, pimenta, noz moscada, leite, ovos e farinha de rosca. Enquanto a maga e o elfo arrumavam a mesa, ele sovava a carne. A maioria das refeições de aventureiros eram rações rápidas e conservadas, quase sempre comida seca e sem graça. O espadachim olhava incrédulo. Comida fresca feita dentro de uma masmorra? Isso era coisa de grupo Rank A? Na real, era porque, com o Gran, a comida sempre virava gourmet. Mesmo comida seca levava tempo para hidratar ou ferver, então, se era para gastar tempo, ele preferia fazer algo de verdade. Se ele tinha armazenamento, por que não levar ingredientes e utensílios e cozinhar? Comida ruim é um saco. Já que iam comer, que fosse algo gostoso. Gran terminou e levou a frigideira até a mesa, onde o grupo já esperava salivando. O espadachim cortou o hambúrguer de carne e provou. Estava delicioso. Todo mundo comeu animado e pediu mais. O espadachim ficou tremendo de choque. A comida do Gran era melhor que de qualquer restaurante comum. O líder concordou. Com um Gran no grupo, gourmet vinha no pacote. Mas o espadachim não se deixaria comprar pela comida. Ele só era um garoto em fase de crescimento que comia muito, nada mais. Mesmo assim, agradeceu a refeição, mas avisou pro Gran não achar que isso criava algum laço especial. Gran riu e serviu a sobremesa, que todos comeram até se fartar. Um aventureiro Rank B que luta e ainda cuida de todas as tarefas, esse era o papel dele no mundo.
De volta à guilda, o espadachim se curvou pro Gran, pedindo desculpas pelas palavras rudes e agradecendo. Disse que ia se esforçar para chegar no rank B como ele e se despediu. Parecia que tinha se apegado, ou talvez só estivesse pensando no bife maravilhoso. Mais importante, o líder perguntou se Gran queria entrar oficialmente no grupo. Eles tinham um bom respaldo e reputação, poderiam manter caçadores inconvenientes longe dele. Não era uma má proposta. Gran agradeceu, mas recusou. O líder só bateu na testa. Já imaginava. Teria adorado explorar masmorras com ele por meses, mas Gran queria cama de verdade e banho. Justo. Disseram que iam perguntar de novo no futuro. Se despediram e seguiram caminhos diferentes. Um grupo, hein? Gran não detestava a ideia, nem de trabalhar em equipe. Com um líder competente e colegas fortes, cumprindo seu papel e recebendo bem, era uma boa vida. Mas parte dele se sentia preso no rank B inseguro pela baixa força ofensiva. Talvez tivesse batido no limite. Ou talvez fosse só hora de mudar. No caminho de volta, viu um anúncio de casa para alugar. Era agora ou nunca. Ia começar do zero. Tentar um pouco de agricultura enquanto pegava uns trabalhos ocasionais na guilda. E levar uma vida tranquila no interior. Será que ele era tão faz-tudo que não conseguia crescer como aventureiro? Provavelmente. Mas tudo bem. Sempre quis viver de forma pacífica, fazendo o que gostava no seu ritmo. Sem perceber, já tinha juntado o suficiente para comprar uma casa longe da capital. Ali, poderia usar suas habilidades sem se preocupar com o que os outros pensavam. E assim começa a vida tranquila na fronteira de um aventureiro habilidoso, mas mediano. Gran tinha memórias de uma vida passada, de um mundo e um país completamente diferentes. Ele viveu a vida anterior num lugar chamado Japão. Cresceu numa família comum, virou um adulto comum e teve uma vida comum. Seus hobbies eram ler e jogar. Olhando para trás, era um país incrivelmente pacífico, sem magia, sem monstros. Se vivesse normalmente, nunca precisaria pegar em uma arma. Por isso, ele adorava jogos onde controlava um personagem num mundo de fantasia. Principalmente jogos de evoluir personagem e coletar itens sem parar, passando horas aumentando os status e enchendo o inventário no seu próprio tempo. Isso deixava ele feliz. Não lembrava como morreu, mas se lembrava de trabalhar normalmente e viver de forma mediana. Uns 5 anos depois de nascer nesse mundo, uma enxurrada de memórias da vida passada surgiu na sua mente. Ao acordar, abriu a janela de status. Nível 11, ataque 38, defesa 26, poder mágico 942, resistência mágica 89, mobilidade 32, destreza 152 e sorte 68. Além disso, tinha 1130 pontos de mana. Foi aí que percebeu que conseguia ver claramente seus talentos, habilidades e atributos. E uma palavra saltava mais que qualquer outra: herói. Ao ver aquilo pela primeira vez, descobriu que sua classe era herói. Antes disso, ele era só uma pessoa normal, sem destino especial. Mas quando leu essa palavra, seu coração acelerou de empolgação. Desde pequeno, diziam que ele tinha boa memória e era esperto. Mesmo antes de recuperar as memórias, sabia que estava um pouco à frente dos outros da mesma idade. Era natural pensar que poderia ser algum tipo de protagonista escolhido. Embora a habilidade de faz-tudo o deixasse meio preocupado, lembrando do que sabia da vida anterior. Na época, achou que poderia tentar ser herói, mas logo percebeu que teria que abandonar o sonho. Crianças do interior ajudavam os adultos a colher ervas e frutas fora da vila. Era assim que aprendiam a caçar, enfrentando monstros fracos e animais. Gran cresceu como todo mundo, ajudando e caçando. No momento em que segurava uma arma, uma habilidade ativava, e ele caçava melhor que os outros. Mas, depois de certo nível, suas habilidades pararam de crescer. Sem perceber, não estava muito melhor que os demais. E o pior, não conseguia usar magia. Enquanto outros aprendiam feitiços básicos, ele não conseguia lançar nada, mesmo tendo mais mana e poder mágico que todo mundo. Isso gerava inveja e um sentimento de inferioridade. Aos 10 anos, suas habilidades eram só um pouco acima da média, ficando abaixo dos realmente talentosos. Com um gosto amargo de fracasso, largou a ideia de ser herói. Além disso, o mundo era pacífico. Monstros existiam, mas pareciam parte do ciclo natural, nada mais. Nem histórias sobre algum rei demônio do mal. Havia um reino de semi-humanos chamado Povo Demônio, e seu rei às vezes era chamado de Rei Demônio, mas sem guerras ou invasões, até comércio normal havia. Então, o que era um herói, afinal? A dúvida passou, e depois ele nem pensava mais nisso. Mais tarde,
descobriu que herói era só alguém com aptidão para várias armas e magias, sem relação com salvar o mundo ou derrotar Rei Demônio. Mas só ficou sabendo disso depois de virar aventureiro. Quando fez 12 anos, idade para se registrar na Guilda dos Aventureiros, Gran decidiu seguir por conta própria. Tinha seus motivos para querer virar aventureiro logo e já tinha perdido completamente o interesse em ser herói. Mas descobriu novas alegrias. Explorador, um dom especializado em exploração, busca e gerenciamento do que encontra. Permite achar, pesquisar, coletar, armazenar e administrar qualquer coisa. Isso vale tanto para coisas tangíveis quanto intangíveis. Convenientemente suspeito, quase como uma habilidade de trapaça. Uma das suas funções, o armazenamento, deixava ele colocar objetos sem vida num tipo de depósito virtual, ou, mais precisamente, qualquer coisa sem vontade própria. Plantas, micro-organismos, você escolhe. É ridiculamente útil. No começo, logo que aprendeu, não conseguia guardar muito. Mas conforme as habilidades e o poder mágico aumentaram, a capacidade de armazenamento cresceu também. Eventualmente, ele conseguiu até controlar o tempo lá dentro. Ah, e monstros mortos-vivos não podem ser guardados. Depois que pegou o jeito, saiu caçando monstros sem parar, treinando e estocando materiais. Ele conseguia consultar os itens guardados com uma habilidade de busca, tipo uma lista de inventário de jogo. Esquece ser herói. Colecionar coisas virou a nova paixão dele. Virou aventureiro, viajando de cidade em cidade, explorando masmorras, derrotando monstros onde tivesse vontade e se enfiando no desconhecido só para conseguir mais materiais. Deitado na grama, comemorava, acumular itens de criação é simplesmente o melhor. Abriu o inventário e a lista apareceu. Satisfação pura. Sentia a alma lavada. Ali percebeu que ser apenas mais um na multidão combinava muito mais com ele do que ser herói. E agora, finalmente, tinha conquistado sua casa dos sonhos, sua base pessoal. Com seus materiais, dons e habilidades, decidiu dar o primeiro passo para uma vida livre e tranquila. A habilidade de faz tudo é bem útil, desde que ele não tente chegar no topo. Usar suas habilidades de criação e os materiais acumulados para virar artesão, não parece nada mal. Gran passeava pelo mercado com um garoto de cabelo preto, que contava animado sobre ter achado verdadeiros achados, já que comerciantes de outras cidades vinham para Peont. O garoto o levou pela cidade toda, até que Gran perguntou se ele podia mesmo ficar longe da loja. O menino disse que sim, em dias de bazar grande como aquele, quase não tem clientes, e ele deixou a loja com a irmã mais velha. Além disso, dar uma volta no mercado também faz parte do trabalho dele. Gran de repente notou algo e se aproximou de um comerciante, que disse que suas mercadorias vinham de um país distante. Ele apontou para um dos produtos e perguntou de qual país era. O comerciante respondeu que vinha de um país bem ao leste. Ele comprou num porto de um país vizinho, então não sabia detalhes. A maioria das coisas boas já tinha sido vendida, mas ainda restavam alguns itens raros. Gran pegou um ábaco. O garoto se surpreendeu por ele conhecer, e Gran inventou que tinha lido sobre isso num livro. Não dava para dizer que vinha das memórias da vida passada, né? O comerciante contou que achou que fosse um instrumento musical quando comprou, mas como não vende, faria um desconto se Gran quisesse. Ele aceitou. Além disso, perguntou se o outro produto, um líquido preto numa garrafa, também vinha do leste. Sim, era estoque encalhado, mas também sairia com desconto. Era um tempero feito de feijão, mas o cheiro era forte demais e ninguém queria comprar. Gran pediu para cheirar e, ao sentir o aroma, decidiu que precisava levar. Pegaria até mais, mas o comerciante só tinha aquele. Gran pensou se poderia conseguir mais se fosse pro leste, e o homem explicou que é uma cidade portuária chamada Obalo, no leste do reino de Sandal. Ele comprou de um mercador de uma nação insular que passou por lá. Gran agradeceu pela informação e perguntou se ele também tinha grãos parecidos com trigo, mas que não fossem trigo. Infelizmente não, mas talvez encontrasse indo até Oelo. Ah, mas ele tinha um álcool que veio do mesmo comerciante. Tirou uma garrafa da caixa. Gran ficou surpreso e confirmou se era transparente de cheiro forte. O comerciante disse que sim, mas que era meio caro. Ainda queria? Claro que sim. O homem ainda deu de brinde umas sementes chamadas fruto alon. Gran pegou, curioso, e resolveu avaliar depois. O líquido preto era shoyu, e o álcool era sake sasa. Pena que não conseguiu arroz, mas isso praticamente confirmava que existia arroz nesse mundo. Lembrou que, na vida anterior, o sake feito de arroz às vezes era chamado de sasa. Mesmo nessa vida, de vez em quando topava com coisas que lembravam o mundo anterior.
Achava provável que houvesse outras pessoas como ele, com memórias do Japão. De qualquer forma, parecia que havia ingredientes parecidos com os japoneses no leste. Seria uma viagem longa, mas ele queria ir lá pelo menos uma vez. Se houvesse mais alguém com memórias do Japão, será que um dia se encontrariam? O garoto perguntou sobre os itens que ele comprou, já que nunca tinha visto nada daquilo. O de bolinhas que batem a um ábaco, explicou Gran, uma ferramenta para fazer contas. Simples, mas muito útil para cálculos grandes. Ele poderia ensinar como usar. Talvez um artesão conseguisse fazer um. Se não, ele mesmo tentaria. É delicado, mas ele acreditava que o Senhor da Criação e o Faz-Tudo dariam um jeito. O menino, como aspirante a comerciante, adoraria aprender. Então pediu para Gran ensiná-lo, e ele topou. Depois, explicou que o líquido preto se chama shoyu, um tempero feito de feijão com um cheiro forte, mas muito saboroso. E o álcool é feito de um grão chamado arroz. É forte, mas pode ser bebido ou usado na cozinha. O garoto ficou impressionado com os produtos e com o conhecimento de Gran. Bem, é que ser aventureiro leva a muitos lugares. O menino invejou, já que só podia ir a cidades próximas para reabastecer a loja. Queria conhecer lugares distantes também. Então Gran sugeriu que ele o acompanhasse numa viagem assim. Afinal, ele precisaria de escolta para viajar longe, e Gran, apesar da aparência, ainda era aventureiro e o protegeria. O garoto corou e mudou de assunto, apontando para uma barraca de comida. Foram até lá e compraram alguns espetinhos, que comeram num banco. Gran também tinha recebido um bilhete de rifa dessa barraca. Essas rifas vinham das lojas filiadas à Guilda dos Comerciantes. O menino tinha ganhado uma mais cedo e sugeriu que tentassem depois de comer. Observou que Gran comia bastante. Claro, ele é aventureiro. O corpo é o ganha-pão. O garoto invejou o fato de ele poder provar tantos sabores, e Gran ofereceu os espetinhos que sobraram. Assim ele poderia experimentar de tudo. O menino recusou, dizendo que já estava satisfeito. Gran riu e disse que, se tivesse pensado nisso antes, poderia ter experimentado mais. O garoto sorriu, dizendo que tudo bem, ele comeria mais no próximo bazar. Mais tarde, Gran levou o garoto, Kersha, para casa e perguntou onde deixar o que estava carregando. Então Kersha o levou até o quintal. Lá dentro, a irmã dele escutou a chegada, abriu a porta e congelou ao ver Gran segurando um búfalo preto. Ele pediu desculpas por assustá-la, era que eles tinham ganhado um búfalo inteiro na rifa, e ele carregou até ali. Kersha achou incrível que ele tivesse carregado um animal tão grande sozinho. Gran disse que só usou habilidade de fortalecimento corporal, nada demais. Mas em Piemonte, raramente viam alguém capaz de erguer um búfalo inteiro. Até entre aventureiros de alto nível, só apareciam de vez em quando. Ele precisava pôr o bicho no chão. Kersha pediu desculpa pela demora e o levou para o quintal. Gran colocou o animal no chão e começou a cortar com facilidade. Em troca do serviço, ficaria com o coxão e a língua. Eles não queriam os ossos nem o rabo, então ele aceitou feliz. Kersha ficou surpreso ao saber que língua e rabo também eram comestíveis. E os ossos? Serviam para quê? Gran explicou que a língua tem uma textura única e fica ótima grelhada ou cozida. O rabo é perfeito para sopas e os ossos dão um caldo delicioso ou até servem para alquimia. Kersha ficou impressionado com o quanto ele sabia, até de cozinha. Mas é que ele acampa muito e, às vezes, precisa comer qualquer coisa, até monstros. Cozinhando no improviso, acaba aprendendo. Depois de um tempo, ele terminou de separar as partes, que eram muitas. Mesmo sendo um menorzinho, ainda era um búfalo inteiro. Mas carne assim é difícil de conservar. Tinha que comer ou vender antes que estragasse. Defumando, duraria mais, ótimo como petisco com álcool ou provisão de aventureiro. Kersha concordou e perguntou se Gran queria jantar lá. E, quem sabe, passar a noite. Nesse caso, ele aceitaria feliz. Kersha comemorou e pediu bife. Diante do pedido sincero, Gran pegou a parte do contrafilé, que é macia por não se mover muito. Não tem muita porção dessa por animal. Ele sugeriu usar o tempero que comprou no bazar e também alho fatiado, que ficaria incrível. Ofereceu-se para cozinhar, se pudesse usar a cozinha, e Kersha o levou até lá. Talvez fosse costume da vida passada, mas Gran se importava muito com comida. Com temperos nostálgicos e boa carne, não via problema nenhum em cozinhar. Ligou o fogão, cortou o alho e jogou no óleo na frigideira. Kersha olhava ansioso, a fome batendo forte. Gran riu e pediu um pouco mais de paciência. Transferiu o alho dourado para uma tigela e cortou a carne. Temperou com sal e pimenta e botou na frigideira. O cheiro atraiu a irmã de Kersha, que entrou na cozinha. Gran avisou que logo estaria pronto.
Ela e Kersha começaram a arrumar a mesa. Quando ambos os lados estavam selados, ele baixou o fogo e deixou cozinhar mais um pouco. Cada um tem seu ponto preferido para a carne, mas Gran gosta de algo entre mal passado e ao ponto. Ele despejou o shoyu sobre o bife antes de colocar no prato e servir à mesa. Os irmãos cortaram um pedaço e provaram. E, nossa, parecia que tinham ido pro céu. O cheiro e o sabor eram ricos e intensos. A irmã de Kersha não esperava que carne de búfalo preto fosse tão macia. Achava que seria dura e cheia de nervos. Enquanto isso, Gran só curtia seu bife. Izizaki é o melhor. No começo, Kersha achou que o shoyu tinha um cheiro estranho, mas depois de cozido, o aroma ficava absurdamente apetitoso e combinava perfeitamente com alho. Gran concordou. Era um tempero bem versátil, mas como vinha de um país distante, quase não se encontrava por ali. Essa era, na verdade, a primeira vez que ele achava o produto verdadeiro por conta própria. Kersha perguntou se ele não sabia como se fazia ou do que era feito. Tecnicamente, sabia, mas dava um trabalho imenso e parecia complicado demais para fazer sozinho. Kersha comentou que, se o shoyu virasse algo comum, revolucionaria a culinária. Talvez ele pedisse ajuda a amigos comerciantes e à guilda comercial para investigar. Gran até tentou procurar quando morava na capital real, mas não achou nenhuma gota. Provavelmente deu sorte absurda de encontrar aquele. O boato era que vinha do extremo leste, mas só chegar na borda leste do reino de Selendal já seria viagem de um mês, isso só de ida, e ainda era importado de um país além dali. Ou seja, encontrar mais poderia ser uma jornada muito longa. Ele até pensou em pedir ajuda a um mago com teletransporte de longa distância, mas logo desistiu. Qualquer um, menos aquele cara. E, mesmo que fosse, não seria tão cedo. Tinha acabado de comprar uma casa e queria relaxar um pouco. A missão pelo shoyu ficaria para depois. Naquela noite, Gran ensinou Kersha a usar o ábaco, depois tomou um banho e foi dormir. No dia seguinte, agradeceu pelo café da manhã e se preparou para ir embora. Antes que pudesse sair, Kersha o chamou para se despedir. Gran acenou de volta e seguiu em direção à floresta. Pensou em fazer um ábaco e um anel que reduzisse peso para acompanhar as poções. Talvez até colocasse um efeito leve de retaliação, só por garantia. Era hora do Senhor da Criação brilhar. No caminho de volta, colheu algumas ervas. Aquele bosque era ótimo em recursos, então ele já tinha o suficiente para abastecer a loja, mas poderia pegar mais. Se não tivesse conhecido Kersha, talvez tivesse acabado se enfiando naquela floresta direto. Ele tinha conhecido Kersha logo depois de chegar naquele mundo, quando estava andando pela cidade de Piamonte, no território do Visconde Saltrol, uma cidade rural longe da capital, mas que ficava na estrada principal até a fronteira, recebendo bastante fluxo de gente e mercadorias. Como havia monstros nas áreas florestadas próximas, existia ali uma pequena filial da Guilda dos Aventureiros. Era um ponto intermediário entre a fronteira e o interior, funcionando também como entreposto comercial com presença da Guilda de Comerciantes. Movimentado o suficiente para ter estalagens e tudo mais. Gran entrou numa delas, sentou no balcão e pediu o especial do dia número 17, ensopado de sapo gigante. Uma mordida e ele já estava no paraíso. A gordura da carne cozida tinha se derretido em pedaços macios e doces, e até a carne de javali, normalmente dura, desmanchava na boca. Escolha aleatória, mas um acerto total. Depois de comer, foi até a filial de Piamonte da Guilda dos Aventureiros para mudar sua base para lá. Entregou o cartão de aventureiro e a recepcionista arregalou os olhos ao ver que ele era rank B. Como não havia aventureiros de alto nível na cidade, ter um B ali seria ótimo. Gran recuou diante do olhar ansioso dela e explicou que, apesar do rank, não era tão forte assim, então não esperassem muito. Além disso, tinha acabado de se mudar e morava longe da cidade, então não pegaria muitos trabalhos por enquanto. Uma pena, mas ajudaria bastante se ele aceitasse pedidos de rank C até B quando estivesse afim. Gran topou ajudar quando as coisas estivessem mais tranquilas e saiu rápido do balcão, mesmo com a recepcionista ainda tentando puxar conversa. Foi olhar o quadro de avisos, procurando algo simples para pegar da próxima vez. Também passou na guilda comercial para atualizar sua base para Piamonte. Lá, seu cartão indicava rank e, já que no comércio o rank depende das taxas de registro e anuais, não de feitos. Como ele só vendia no bazar de vez em quando, ficava no menor rank, com a taxa mais barata. Assim como na Guilda dos Aventureiros, deu uma olhada no quadro de avisos e viu um cartaz avisando que quem fosse abrir barraca no mercado de 5 dias deveria se inscrever na recepção. Seguiu as instruções e se registrou pro bazar.
Depois foi às compras, pegando o que precisava, inclusive sementes de legumes, e começou a voltar para casa, ansioso para plantar na horta. De repente, ouviu barulho de batalha perto dali. Monstros grandes brigando? Como era perto da estrada, decidiu checar. Ao se aproximar, viu um javali gigante lutando contra um bisão rochoso. Ambos rendiam bons materiais e boa comida. Hora de intervir. Reforçou o corpo, sacou a espada e saltou entre os dois. Primeiro o bisão. Com um golpe, a cabeça rolou no chão. Depois, o javali. Ele avançou, e com outro corte rápido, a cabeça também caiu. Guardou a espada e transferiu os corpos para o armazenamento, quando notou uma carruagem. Será que tinha gente lá no meio da confusão? Olhou dentro e viu que o cocheiro não estava. Tomara que tivesse fugido, mas era melhor verificar. Poucos passos depois, encontrou um garoto desacordado no chão. Era Kersha. Será que ele era o cocheiro? Grão o segurou e perguntou se estava bem, mas não teve resposta. Parecia só inconsciente, provavelmente jogado para fora quando a carroça tombou. Colocou-o de volta na carruagem e deu uma poção de cura pro cavalo, que, recuperado, começou a seguir de volta para a cidade. Nesse momento, Kersha acordou assustado, gritando pelas mercadorias. Ao ver Gran, perguntou quem ele era e se lembrou dos monstros. Gran pediu calma, explicando que já tinha derrotado ambos. A carga tinha caído quando a carroça tombou. Estavam indo para Piamonte, e ele era apenas um passante. Kersha duvidou. Como um mero passante derrotaria bichos enormes daqueles? Gran respondeu que, apesar de grandes, não eram tão fortes assim. Seguiam pro mesmo destino, então estava tudo certo. Kersha concordou. E sim, ele tinha sido salvo por Gran. Ao tentar se levantar, sentiu dor na perna, provavelmente machucada na queda. Gran deu uma poção, que ele bebeu. Poções são remédios mágicos instantâneos, com mana. Normalmente se bebe, mas também dá para aplicar direto na ferida. Com a perna melhor, Kersha se desculpou pelo incômodo e se apresentou, dizendo que ajudava na loja dos pais em Piamonte. Como agradecimento, queria que Gran fosse até lá para pagar a poção. Gran disse que não precisava, já que tinha feito com ervas que cresciam perto de casa. Kersha ficou boquiaberto. Ele sabia fazer poções? Só as básicas, respondeu Gran. E as ervas cresciam perto de casa? Nesse caso, ele tinha que ir até a loja, queria conversar sobre negócios. Gran relutou, mas, depois de insistência, aceitou. Chegando a Piamonte, Kersha descobriu que Gran era aventureiro, o que explicava lidar com monstros daquele tamanho. Já que era aventureiro, devia ficar em estalagem, certo? Não, ele tinha casa na floresta. Kersha empalideceu. Floresta? Mas não era cheia de monstros e feras? Gran disse que não sabia se era cheia, mas tinha cerca repelente, então era tranquilo. E sim, também coletava ingredientes lá. O tal negócio era sobre poções. Uma senhora que tocava uma loja de poções há anos tinha fechado por idade, e agora a cidade estava com pouca oferta, precisando buscar na cidade vizinha com custo alto, o que limitava o estoque. Por isso, queria comprar de Gran, se possível. Ele pensou e disse que poderia considerar, dependendo das condições. Kersha ficou radiante e disse que já estavam chegando. Entraram na loja Geral Parceiro, onde a irmã de Kersha os recebeu, reclamando da demora. Ele explicou sobre o monstro na estrada, e ela ficou preocupada, perguntando se estava ferido. Ele garantiu que estava bem graças a Gran, que se apresentou. Kersha explicou que queria agradecer e o trouxe até ali. A irmã, a Alicia, agradeceu e fez uma reverência. Gran disse que não foi nada, mas parou ao perceber algo estranho. Irmãzinha? Olhou para Kersha, que riu e tirou o chapéu. Era perigoso uma mulher viajar sozinha, então se vestia de homem para buscar suprimentos. Pediu para Gran esperar na sala de recepção enquanto descarregava. Também pediu para Alice esperar com ele, já que queria conversar. Mas Gran resolveu ajudar no descarregamento, afinal seria pesado para ela sozinha. E não era só para impressionar a beldade com peitão. Depois, foram para a sala conversar. Alice pediu desculpa por fazê-lo ajudar, mas Gran disse que não tinha problema, trabalho braçal era parte da vida de aventureiro. As duas se curvaram e agradeceram novamente pela ajuda. Sobre agradecer ele direito. Podiam pagar ou, se tivesse algo na loja que ele gostasse, poderia levar. Gran pensou. Não fazia muito que estava morando ali. Se registrou na guilda comercial pensando em começar algum negócio, mas ainda não tinha decidido exatamente o que. Estava cogitando abrir uma barraca no bazar. Mas, se eles topassem, ele poderia alugar um canto da loja e vender em consignação. Claro, pagaria pelo espaço e começaria com as poções que tinham comentado. Kersha se espantou,
Na verdade, eles é que queriam pedir poções para ele. Adorariam que ele vendesse direto para a loja, em lote. Então Gran sugeriu comprar as poções à vista e, para qualquer outra coisa que quisesse vender, ele poderia alugar espaço em consignação. Kersha topou na hora, mas perguntou se era só isso mesmo que ele queria. Bom, Gran nunca tinha tocado um negócio de verdade, então ia tentar uma barraca e ver como as coisas andavam. Kersha ia falar algo, mas Alice interrompeu perguntando se ele sabia fazer poções. Ele disse que provavelmente conseguia até as de alto nível. Alice ficou surpresa. Ele era aventureiro, não boticário, certo? Gran colocou poções na mesa e explicou que, quando se vive como aventureiro, gastar com poção pesa muito. Se ela tivesse habilidade de avaliação, podia conferir. Alice pegou uma garrafa e avaliou na hora. Era verdade, todas de altíssima qualidade. Na real, até melhores que as da loja da velha senhora. Muito melhores que as da cidade vizinha. Eles queriam muito fechar negócio oficialmente com ele. Gran levantou as mãos para acalmá-los. Não podia fornecer em grande quantidade, mas faria o possível. Até porque ali não tinha muitos monstros fortes e a população também não era grande, então a demanda não era alta. Poções comuns vendiam mais que as de alto nível, e sempre tinha procura por antídotos simples contra veneno de cobra e inseto. Alice pediu a Kersha que pegasse os formulários de contrato. Então, hora de acertar os detalhes. Demoraram um pouco para concluir, e já era tarde quando Gran voltou para casa. No dia seguinte, começou a preparar as ferramentas para fazer poções. Em Piamonte, a demanda vinha mais dos moradores que dos aventureiros. Preferiam poções razoavelmente eficazes, mais baratas. Poções de recuperação física eram mais procuradas que as de cura mágica. Como não havia muitos monstros fortes por perto, até entre os aventureiros a poção comum era a mais popular. Então, decidiu focar em manter a qualidade o mais alta possível, sem elevar muito o custo. Arregaçou as mangas e começou. Para os ingredientes de cura, folha de hierogras, nasas e marras. Misturou com pedra de luz solar para aumentar o teor mágico. Depois usou a habilidade desmontar. O quanto se consegue quebrar um material em partes depende do nível da habilidade. Reduzir em pedaços menores é fácil, mas fica mais complicado com materiais complexos ou carregados de magia. Detalhe: assim como o armazenamento, desmontar não funciona em seres vivos. Em seguida, ele moeu os ingredientes, canalizando mana pelo toque até virar em pasta. Não sabe usar magia, mas é bom em canalizar mana diretamente. Depois pegou água com mana de uma pedra mágica de água, misturou a pasta de ervas e pedra solar e deixou cozinhar, ajustando para distribuir a magia por igual. 1 hora no fogo, esfriou e engarrafou. Avaliou e apareceu na tela: poção de grau máximo, cura ferimentos e alivia dor. A qualidade depende da condição dos ingredientes e do controle de mana na mistura. Se os ingredientes atingem certo padrão, é possível chegar no grau máximo só com bom controle. Isso tudo faz parte da habilidade misturar. No mesmo processo, fez poções máximas de cura contra veneno leve e moderado, e por último uma poção máxima de refresco contra fadiga leve. Já que estava na cozinha, aproveitou para preparar a carne de piton rochosa frita. Com cobra normal, lidar com os ossinhos seria um saco, mas quando o bicho é gigante, não sobra espinha para atrapalhar. Dá mais trabalho desmontar, mas vale a pena. Temperou fatias com sal, pimenta e tomilho. Para massa, farinha, ovo e uma pitada de sal. E, de toque secreto, pegou uma cerveja ale de Asin, não resistiu e bebeu um gole. Misturou a ale na massa para ficar mais crocante. De acompanhamento, usou batata pimo, cortada em pedaços com casca, deixada de molho na água. Esquentou o óleo, escorreu a pimo, passou a carne na farinha, mergulhou na massa e fritou. O cheiro estava incrível. Pedia outro gole. Jogou as batatas para fritar também. Nada supera o momento em que a massa começa a dourar. Conferiu um pedaço, montou o prato e pronto. Não era bem fish and chips, mas um snake and fries. Deu a primeira mordida, sabor leve e limpo. Como peixe, mas firme e suculento. Um vício. Molhou no vinagre para dar um chute extra. Perfeito, ainda mais com alho. Resolveu levar um pouco para Kersha e Alicia também. Chegou na loja e encontrou Kersha varrendo. Disse que tinha feito as poções e trouxe. Ela se espantou. Isso foi ontem. Pediu para ele entrar e checar dentro. Ao entrar, viu Alice na cozinha e a cumprimentou. Colocou as caixas de poções no balcão, pedindo que conferisse. Ela ficou surpresa com a quantidade. Tinha estoque? Não, tudo colhido por perto e feito no dia anterior. Alice avaliou uma das poções, todas de grau máximo. Com isso, teria um estoque para uma semana.
Então, ele traria mais no mesmo intervalo. A Alicia concordou, pediu para esperar enquanto preparava o pagamento, e mandou Kersh abrir a loja. Ah, ele quase esqueceu. Trouxe carne de javali gigante e snake and chips. Graças ao armazenamento, ainda estava quente. Kersh pegou um pedaço e amou, pegando mais na hora que Alicia voltou com o pagamento. Ele sugeriu que ela provasse também. A Alicia se surpreendeu com o sabor. Kersh elogiou Gran por cozinhar algo tão gostoso e perguntou se era peixe. Não, carne de piton rochosa. As duas ficaram chocadas, nem sabiam que cobra podia ser tão boa. Gran explicou que usou partes que não aproveitou para as poções e saiu melhor que esperava, então trouxe para compartilhar. Depois perguntou se tinham uma panela grande e frascos pequenos para poções. Tinham, e fariam desconto pelo que ele já tinha trazido. Gran chegou sem conhecer ninguém, mas estava feliz de ter feito amizade tão rápido com as duas. Sua casa ficava perto da entrada de uma grande floresta. Não havia muitos moradores ou aventureiros que se aventurassem muito fundo, então ninguém sabia direito o que havia lá. Os monstros não eram tão fortes, mas havia muito material vegetal. Podia ser útil no futuro, então resolveu pegar um pouco. Foi mais fundo e chegou a um lago onde um unicórnio bebia água. Esse bicho podia parecer um belo cavalo branco, mas era feroz. Por algum motivo, tinha obsessão por garotas virgens, só as humanoides. Com elas, era manso. Com qualquer outro, ficava ensandecido e tentava empalar com o chifre. Era forte, mas fácil de lidar sabendo o jeito. Gran desviou e cortou o chifre, fazendo o unicórnio cair e ir embora. Sem chifre, virava só um cavalo branco comum até crescer de novo. Ele não achava que havia monstros fortes ali, mas parece que esse vivia por lá. O chifre servia para fazer poções e panaceias de alto nível e também podia ser usado para criar equipamentos com efeitos especiais. Sorte grande. A vista era linda, então resolveu ficar um pouco. Sentou, pegou uma bebida e um hambúrguer. Mas, antes de morder, um chanva se sentou ao lado, assustando-o. Ele nem tinha percebido a aproximação, ainda tinha muito a aprender. Quando viu o chanva olhando pro lanche, jogou para ele. O bicho pegou e comeu feliz. Gran ia comer o seu, mas o chanva ficou encarando até ele desistir e entregar tudo. Depois de comer, o chão se curvou e quebrou seu próprio chifre. Gran entrou em pânico e procurou uma poção, mas o animal balançou a cabeça. E, do nada, outro par de chifres cresceu. Então, foi embora. Gran ficou pensando se aquele antílope era algum guardião da floresta. Chifres de monstro são materiais de ponta para poções e equipamentos. Será que foi um agradecimento pela comida? Se foi, ele aceitaria com prazer. No fim, o que seria só um passeio rendeu materiais excelentes. Valeu a pena, ele pensou. Depois desse encontro, Gran voltou para casa e começou a arar a terra para trabalhar no campo, tirando um tempo das poções e das entregas para a loja da Kersh. Plantou as sementes que o comerciante tinha dado da última vez, curioso para saber que fruta iria nascer. Depois voltou para dentro para guardar umas caixas espalhadas. Tinha andado ocupado reformando o galpão de armazenamento. Construiu até um depósito refrigerado usando pedras mágicas. Correria pura, mas, pensando como parte da vida tranquila, até o trabalho pesado ficava divertido. Esse estilo de vida combinava muito com ele. Até construiu um defumador para fazer ingredientes que durassem mais. Ainda tinha carne de javali gigante que sangrou no outro dia, então resolveu fazer um presunto tipo presunto cru. Cortou em pedaços bons, esfregou sal, pimenta e um pouco de açúcar. Depois misturou ervas bem picadas e massageou a carne. Nessa etapa, era importante tirar o sangue restante das fibras. Normalmente, teria que deixar assim por 10 dias a meio mês, mas com a habilidade de armazenamento que acelera o tempo, ele adiantou o processo. Enquanto isso, preparou a lenha para o defumador usando a habilidade de desmontar. Depois do tempo acelerado, tirou a carne, lavou o excesso de sal e deixou de molho para dessalgar. Secou bem e usou a habilidade de armazenamento para desidratar. Essa habilidade era útil demais. Com a umidade superficial fora, colocou a carne no defumador por cerca de 5 horas. Essa parte não dava para apressar, então deixou lá. Enquanto o presunto defumava, começou o jantar. Pegou língua de búfalo preto, cogumelos silvestres, cebola, alho, tomate e vinho tinto. Cortou a língua em cubos de 2 centímetros, deixou de molho em cebola ralada por uns 15 minutos, depois deu uma fervida rápida. Temperou com sal e pimenta para absorver sabor. Em outra panela, derreteu manteiga com alho, refogou cebola picada em fogo baixo até dourar. O cheiro já deixava qualquer um com fome. Quando ficou marrom, acrescentou tomates cozidos e amassou enquanto aquecia.
Depois de desmanchar, colocou vinho tinto e deixou ferver devagar. Selou levemente a língua para dar crosta e jogou na panela junto com os cogumelos e uma folha de louro. Tampe fogo baixo, acrescentando água de vez em quando para não queimar. Simples assim. Conferiu o defumador e achou que a carne já estava pronta. Uma ia envelhecer usando armazenamento, a outra naturalmente no frio. Adorava ver um monte de conservas enfileiradas. Nesse momento, o Chanva de antes apareceu. Gran se assustou. Como aquilo entrou sem acionar o alarme? A cerca repelente não funcionava em feras mais fortes, mas nem o detector mágico acusou. Será que era um monstro de alto nível? O corpo do Chanva brilhou e liberou ervas como cominho, coentro, cardamomo, cúrcuma e outras. Será que estava pagando pela comida? Bom, comer sozinho era meio triste. Gran montou a mesa do lado de fora e serviu um ensopado de língua de búfalo preto. Juntou as mãos e agradeceu pela refeição, explicando ao Chanva que era um costume do país onde viveu antes. O Chanva só levantou a cabeça e começou a comer. Gostou muito. Gran provou também. A língua estava tão macia que derretia na boca, com sabor rico e profundo. O tomate combinava perfeitamente, sem acidez, só o doce do cozimento lento. Sem usar caldo pronto ou demi-glace, o sabor dos ingredientes brilhava. Delicioso. Olhou pro Chanva devorando e pensou que, mesmo sendo monstro, ter companhia para comer não era ruim. Depois da refeição, ofereceu vinho e trouxe o presunto defumado. O Chanva empurrou a tigela como se fosse um brinde, e Gran bateu sua taça nela. O sabor do presunto estava perfeito. Comeram e beberam sob a luz da lua. No dia seguinte, Gran estava preparando ovos e chá pro café quando ouviu batidas na porta. Visitante? Será o Chanva? Abriu e deu de cara com um homem de cabelos longos prateados reclamando que Gran tinha sumido sem avisar. Era Abel. Gran perguntou se precisava de algo. Nada, ele só veio comer. Gran resmungou. Aquilo não era restaurante. Abel então invocou um saco com algo que Gran queria muito. Arroz. Gran perguntou onde conseguiu, mas Abel exigiu comida primeiro. Gran deixou ele entrar e comer o café inteiro. O que importava mesmo era saber a origem do arroz. Abel contou que achou num baú de tesouro numa masmorra, saco cheio dentro. Avaliou e dizia que era comestível. Lembrou que Gran estava procurando grãos brancos, então pegou. Essa masmorra, quase todos os baús tinham comida, e até os recursos eram ingredientes. Monstros também eram todos comestíveis. O sonho de qualquer cozinheiro. Ainda dava para colher temperos e tinha até um fundo do mar nos andares baixos, com produção de sal. O problema era que, por causa disso, não dava para ir mais fundo sem barco, e monstros marinhos gigantes destruíram barcos frágeis. Querem construir um porto lá, mas discutem sobre transporte e custos. Como era uma masmorra só de comida, achavam que não teria nada além de ingredientes. Gran se indignou. Comida era importante demais. Abel achou raro alguém ligar tanto para isso. Disse que a masmorra ficava a leste, perto da cidade de Hortanico, e perguntou se Gran queria ir, já que podia teletransportá-los. Mas ele recusou por enquanto. Estava se estabelecendo ali. Abel fez cara feia. Queria explorar junto. Gran prometeu que, por ser uma masmorra de comida, iria assim que pudesse. Perguntou se Abel venderia mais arroz. Abel sorriu de forma sombria e reclamou que Gran tinha sumido da capital sem avisar. Gran ficou sem palavras e quis saber como ele descobriu sua casa. Abel lembrou que foi ele quem encantou a bolsa mágica de Gran com magia espacial e colocou um rastreador, só por precaução. Gran chamou de função de perseguidor, mas Abel disse que assim conseguiu levar o arroz até ele. No fim, Abel decidiu dar o arroz, não sabia cozinhar mesmo, mas avisou que, já que sabia o endereço, iria vir comer, queria até alugar um quarto. No dia seguinte, Gran se surpreendeu ao ver a casa decorada. Abel achou que estava sem graça, então trouxe coisas, provavelmente saque de um covil de bandidos. Limpou com magia e até colocou feitiço de preservação. Gran ficou dividido entre gratidão e frustração, mas foi cozinhar o arroz como agradecimento. Abel perguntou o que era tacu. Gran explicou que era cozinhar no vapor, não exatamente ferver. Abel comentou que ele sempre citava coisas que ninguém conhecia e perguntou onde aprendeu. Gran inventou que foi com um mercador viajante do leste. Enquanto o arroz cozinhava, Gran preparou o prato. Agora que tinha arroz e shoyu, ia fazer katsudon. Já tinha feito tonkatsu algumas vezes e Abel adorava. Enquanto o arroz cozinhava, pegou carne de javali gigante, cebola, mitsuba, alga e kombu, farinha, pão ralado e ovo. Cortou a cebola, ferveu a kombu para fazer caldo e esquentou o óleo. A alga camberana desse mundo dava um caldo igual ao kombu.
Ele usou o lombo, na verdade mais a parte do ombro da carne. Deu uma leve batida para amaciar, temperou com sal e pimenta, passou na farinha, no ovo e depois na farinha de rosca. Aí foi pro óleo quente. O som da fritura já estava abrindo o apetite. Nesse momento, percebeu que o arroz estava fervendo, então abaixou o fogo. O aroma suave do arroz cozinhando junto do cheiro irresistível da fritura deixava o ambiente maravilhoso. Quando o tonkatsu ficou dourado, escorreu bem o óleo e cortou em pedaços menores. A boca chegou a salivar. Só uma provadinha? Não. Tinha que esperar o arroz. Agora, pro molho, colocou dashi, shoyu, açúcar e sake numa panela. Jogou a cebola e deixou cozinhar. Quando a cebola amoleceu, acrescentou o tonkatsu e o ovo batido, cobriu e deixou no vapor por uns 30 segundos. O arroz também estava quase pronto. Não tinha nem uma tigela de donburi, então já pensou que precisava fazer um conjunto de louça japonesa depois. Nesse momento, Abel entrou na cozinha, anunciando que tinha voltado. Perfeito, Gran tinha acabado de terminar. Abel sentou-se à mesa e contou que, enquanto esperava, deu uma volta e achou umas coisas que pareciam comestíveis. Ia mostrar depois de comerem. Gran agradeceu e colocou um katsudon na frente dele. Abel ficou animado ao ver o tonkatsu. Gran explicou o nome e mandou ele provar. Nem precisou repetir. Mostrou também como comer, pegar o katsu com o ovo e o arroz junto, segurando a tigela. Abel seguiu as instruções e comeu com vontade. O tempero era diferente, nunca tinha provado algo assim, mas era muito bom, não só salgado, tinha um leve adocicado. Podia viciar nisso fácil. Gran também estava emocionado, quase com lágrimas, com aquele sabor. Era isso! O tonkatsu com a leve doçura do arroz, impossível parar de comer. Frito já era bom, mas com arroz, imbatível. Abel perguntou sobre o tempero, já que nunca tinha sentido aquele sabor. Gran explicou que era feito com um condimento estrangeiro chamado shoyu, que achou por acaso numa barraca de rua. Devia vir de um país do leste, mas não sabia muito mais. Como Abel se interessou, ele comentou que não tinha muito e, quando acabasse, era isso. Abel se espantou e perguntou quanto tinha sobrado. E por leste, queria dizer Sandal? Mas pro leste de Sandal. E Gran imaginava que o arroz vinha do mesmo país do shoyu. Se conseguisse arroz e shoyu sempre, daria para fazer várias coisas, até sake ou miso. Com esses temperos, podia ampliar muito o cardápio. Abel ficou surpreso que ainda tivesse mais pratos para criar. Claro, mesmo com os mesmos ingredientes, temperos e métodos mudam tudo. Gran contou que ouviu dizer que esses produtos vinham num navio mercante estrangeiro que aportava numa cidade chamada Obalo, no extremo leste de Sandal. Abel pensou que, indo até lá, conseguiria shoyu e arroz. Com magia de teletransporte em parte da viagem, poderia chegar mais rápido. Então, com shoyu, arroz e miso, Gran poderia fazer muitos pratos diferentes. Não dava para ir agora, mas combinou de ir até Obalo um dia. Gran conseguiu fazer Abel se encarregar de tudo. Mas, em troca, quando ele conseguisse esses ingredientes, teria que cozinhar algo incrível. Claro que sim, ele também queria comer. Isso só provava que ter um amigo com magia pelona era essencial. Gran estava se acostumando a morar com Abel. Tanto que, um dia, o cara simplesmente deixou um Draco verde antes de sair. Mesmo sendo pequeno, ia levar meio dia para desmontar. Abel falou cuida disso como se fosse nada. Voltando um pouco, Abel tinha aparecido com corpos de monstros empilhados, como pagamento de aluguel e comida. Tinha um rock bison, um búfalo preto e, para fechar, o Draco verde. Gran guardou tudo e perguntou até onde ele tinha ido nessa caminhada. Era longe da cidade mais próxima, estava na base das montanhas do leste caçando quando o Draco apareceu. Para ele, estava dentro do alcance do teletransporte, e sumiu deixando o trabalho. Voltando ao presente, Gran pegou o punhal e começou a desmontar as carnes. Nada de dragão é desperdiçado, sangue e órgãos viram poções de alto nível, chifres, garras e escamas viram armas, armaduras e acessórios. A pedra mágica era enorme e a carne, claro, comestível. Com tudo isso, podia criar muita coisa. No dia seguinte, ele foi mapear a floresta. Marcar locais de materiais e habitats de monstros deixava a exploração mais eficiente e ajudava a evitar perigo. Com a habilidade de exploração, conseguia sentir o terreno ao redor, e mapear era um dos seus pontos fortes. Como a floresta era enorme e sem monstros fortes, ele mesmo estava fazendo o mapa. Chegou ao lago onde tinha visto o unicórnio. Levou mais porque estava mapeando, mas era cerca de 1h30 a pé. Ótimo ponto para usar como base. Se perdesse, podia voltar ali e ir mais fundo depois.
Talvez encontrasse monstros e ervas raras. Mas esse pensamento relaxado foi um erro. Ao entrar mais fundo, foi atacado por galhos que cresciam e voltavam a investir. Eram trentivelos, monstros em forma de árvore, ótimos em se camuflar. Não era incomum ser cercado sem perceber. E foi o que aconteceu. Como estavam em grupo e havia outros monstros misturados, preferiu fugir. Correu até sair e chegou a um rio. Usando-o como referência, rio abaixo levava para Piamonte, rio acima ia pro interior. Subiu num galho para ver melhor e percebeu que a floresta era maior do que pensava. Seguindo o rio, poderia sair. Olhando mais longe, viu algo enorme atrás das nuvens, grande demais para ser árvore. Parecia uma montanha, com a mata tão densa que parecia repelir visitantes. Uma natureza intocada. Decidiu que um dia iria lá. Voltou ao chão e ouviu barulho. Era o Chanva, seu vizinho. Será que vivia no interior da floresta? O bicho apontou uma direção, guiando, voltando graças à ajuda dele. Abel, que estava em casa, comentou que a cerca repelente não funcionava tão bem, então melhorou para repelir monstros mais fortes e colocou um encantamento contra invasores. Só eles poderiam entrar sem abrir o portão. Mas se espantou ao ver o Chanva. Gran disse que provavelmente passou porque veio junto com ele. O bicho aparecia para comer. Abel achou estranho e perguntou se ele comia com monstros. Sim, era companhia. Chamou Grande Solitário. Enfim, hora de jantar. O menu era carne de draco verde. Ele separou ingredientes: repolho, carne de javali, cebola, bacon, sal, pimenta e manteiga. Primeiro, cozinhou o repolho sem o miolo até amolecer, tirou folha por folha e escorreu. Picou a cebola, refogou na manteiga até ficar translúcida e deixou esfriar. Moendo a carne do draco, misturou 30% de carne de javali para suavizar, juntou a cebola refogada, ovo, farinha de rosca, sal, pimenta e noz moscada. Modelou bolas, embrulhou nas folhas de repolho e prendeu com tiras de bacon. Entre caldo de legumes e de tomate, escolheu legumes, usando sobras de repolho e cebola. Cozinhou lentamente, ajustando o sal e a pimenta no fim. Montou mesas e cadeiras lá fora e pediu para Abel trazer os pratos. Iam comer fora porque o Chanva era grande demais para entrar. Serviu os rolinhos de repolho recheados de draco. Abel provavelmente ia gostar, já que comida do Gran nunca era ruim. Ao cortar e provar, o caldo e o aroma transbordaram. Era delicioso. Mesmo moída, a carne do draco mantinha firmeza e um sabor intenso que explodia a cada mordida. Era um bloco puro de sabor carnudo, e com a mistura de javali ficava suave o bastante para ele comer para sempre. Ficou imaginando como seria se fosse 100% carne de draco. Agora ficou curioso, ia testar isso na próxima. O Chanva empurrou o prato na direção dele, pedindo mais, e Gran serviu mais rolinhos de repolho recheados. Enquanto isso, Abel elogiava sem parar, envolver a carne no vegetal mantinha todo o sabor preso, e o jeito que o caldo estourava na boca era incrível. Até a sopa absorvia o sabor rico da carne, com uma doçura suave no fundo. Ele não conseguia parar de comer. Olhou pro Chanva e comentou que aquele monstro comia bem, mas se Gran estava tranquilo, então tudo certo. O Chanva aparecia no paraíso, lambendo o prato e pedindo mais. Depois, Gran e Abel beberam vinho enquanto o Chanva terminava de comer. Abel contou que, quando terminasse o trabalho atual, queria ir pro leste de Sandal. Com um teletransporte, poderia pular de cidade em cidade onde já esteve, mas depois teria que ir de cavalo ou carruagem, e a viagem até o extremo leste podia levar quase um mês. Ao menos serviria para ampliar seus pontos de teletransporte. Gran disse que pagaria, mas Abel respondeu que só queria comida e lugar para ficar, além de, se achassem bons materiais, pedir para Gran fazer um equipamento. Ele lembrou que só fazia isso por hobby, nada nível masmorra de alto rank, e dependia dos materiais. Então, primeiro iriam atrás de bons recursos. Abel também estava curioso sobre ingredientes do leste, então ia dar um pulo em Silent Hall. Gran sabia que estava dependendo dos outros, mas estava um passo mais perto do arroz. Nesse momento, o Chanva cutucou ele com o prato de novo. Não estava comendo demais? Será que tinham domado o bicho com comida? Talvez. Ou talvez fosse só um poço sem fundo. No dia seguinte, Gran preparou uma bebida preta e amarga das memórias da vida passada. Beber aquilo dava uma acordada instantânea. Era costume diário antes do trabalho, que começou carregado de leite e açúcar e, com o tempo, ficou puro e amargo. Sentado à mesa, Abel perguntou que chá era aquele, com cor tão intensa. Gran explicou que era chá da raiz da flor popó, que clareava a mente e dava leve recuperação de energia. Abel se espantou. A flor amarela que vira penugem depois de florescer?
Essa mesma. Tem um pouco de magia, serve para poções, mas ninguém usa. Gran ofereceu para ele provar, e Abel fez cara de nojo na primeira golada, amargo e com gosto de terra. Gran disse para tentar com leite e açúcar, e Abel concordou que ficava melhor, mas ainda amargo. A flor era assim mesmo, mas ajudava a despertar. Abel perguntou como ele pensou nisso, e Gran contou que já tentou fazer uma poção, mas como a flor tinha pouca magia, juntou outros ingredientes e catalisadores como pedra de sol e pó de brilho prateado. O resultado foi um tônico de força que recuperava o cansaço temporariamente, mas depois o baque era pesado, e usar brilho prateado demais era tóxico. Abel ficou chocado que algo tão comum tivesse efeito de doping. Por isso, Gran nunca contou para ninguém até agora. Depois do café, Abel saiu para cumprir tarefas na capital, e Gran decidiu recolher ingredientes, mas primeiro fez biscoitos para acompanhar o café de popó. Misturou manteiga amolecida com açúcar até esbranquiçar, acrescentou gema e depois farinha peneirada aos poucos, cortando a massa e amassando até dar ponto. Deixou descansar no armazenamento por 30 minutos, abriu a massa, cortou, e assou no forno com tijolos encantados e pedra de fogo por 15 minutos. Lembrou das framboesas silvestres que tinha guardado e fez geleia, colocando por cima dos biscoitos. O sabor doce combinou perfeitamente com o azedinho da fruta. Pro café, talvez fizesse um mote mais doce. Depois, preparou um almoço para levar e foi atrás das ervas. Perto do lago, o lugar era tranquilo. Então ele se descuidou e caiu num buraco. Reforçou o corpo, fincou a adaga na parede e desceu sem se machucar. Acendeu uma lâmpada, não parecia ninho de formigas gigantes, nem masmorra, e não havia perigo. Decidiu explorar um pouco, mas antes mordeu o sanduíche de carne empanada que tinha levado. Sentiu olhares, sem hostilidade, só curiosidade. Falou alto que não queria lutar e iria embora depois de comer. As criaturas começaram a comentar sobre a comida. Ele explicou que era tudo o que tinha pronto, mas podia oferecer carne, vegetais e frutas da superfície em troca de minério. Uma delas perguntou se tinha algo doce. Eram toupeiras ferais, conhecidas como toupeiras verme, um povo ágil que vive no subterrâneo e fabrica ferramentas e itens mágicos com minérios. Gran deu biscoitos, e a toupeira que provou tremeu de prazer, fazendo as outras pegarem também. Ele propôs trazer suprimentos de vez em quando em troca de minérios e plantas subterrâneas, e elas aceitaram. Uma delas deu uma pedra como agradecimento, era eurobatita. Gran achou valiosa demais só por biscoitos, então deu a elas um saquinho de pimenta, deixando-as surpresas pelo valor. Disse que queria minérios ou gemas para encantamentos, e as toupeiras gritaram juntas que sim. Hoje não trouxe muito, mas na próxima vez traria mais. Apresentou-se como Gran, que vive na beira da floresta, e a líder, Tarba, se apresentou. Apertaram as mãos e ele subiu, com as toupeiras acenando. Já estava tarde e precisava correr de volta. Se não fosse o reforço corporal, podia ter morrido na queda. No caminho, o chanvo puxou de repente, assustando. Aparecia do nada, sem som nem presença. Gran disse que não ia levar humanos pro território das toupeiras nem mais fundo na floresta, que foi só uma troca pessoal. Talvez contasse para Abel um dia, mas garantiu que ele não era do tipo a causar problema. O chanvo então soltou e foi andando na frente. Gran se perguntou se aquele bicho era mesmo o guardião da floresta. Não mostrava hostilidade, mas parecia não querer ninguém mexendo no seu território. Onde tem toupeiras, provavelmente tem uma veia de minério por perto. Se os humanos descobrirem e começarem a minerar à força, as toupeiras, que não têm poder para se defender, podem acabar expulsas de casa. Gran não queria provocar conflito com outras raças, preferia negociar de forma pacífica e conseguir materiais sem dor de cabeça. Nobreza e disputas de poder? Pura encheção de saco. Melhor ficar longe dessas tramas. Então, decidiu voltar para casa e preparar o jantar. Perguntou se o chanva ia junto, e ele ergueu a cabeça e fez um som que parecia concordar. No fim das contas, estava mesmo atrás da comida. Uma semana passou assim, até chegar o dia de entregar as poções. Mas Abel fez questão de ir junto, dizendo que queria conhecer com quem Gran negociava. Gran não queria apresentar um bonitão desses para Alicia, mas não teve escolha. Teleportaram até a loja parceiro. Gran entrou com a remessa da semana, foi recebido pelas irmãs, que logo perceberam Abel atrás dele. Gran apresentou Abel como colega aventureiro e companheiro de casa, e apresentou Alicia e Kersha como donas da loja. Abel bateu o olho em Alicia e já sacou que era o tipo do Gran, mas se apresentou sorridente como mago. Gran colocou as caixas no balcão, poções de cura, de refresco, de antídoto,
uma nova para curar bebedeira, um unguento para fadiga muscular e uma versão turbinada da poção de refresco que ajudava a se manter acordado. Alice elogiou, e Abel ficou olhando para Gran com aquele olhar de "eu sei o que você tá pensando". Gran desviou o olhar. Gostar de melões grandes não era crime, certo? Ele entregou outro frasco para Alicia, um protótipo de creme para mãos ressecadas. Ao abrir, ela se surpreendeu com um cheiro bom. Era óleo essencial de lavanda, também bom para relaxar. Gran mostrou outro frasco, água destilada de lavanda, para hidratar e tonificar depois de lavar o rosto. Alice agradeceu animada. Abel, de braços cruzados, reclamou que Gran não contou nada disso e exigiu uma amostra. Gran ficou confuso com o interesse dele em cuidados com a pele, mas Abel disse que só queria experimentar novidade e também comprar o creme. Gran disse que dava depois em casa, e Abel fez bico. Kersh então avisou que as ferramentas agrícolas que Gran pediu tinham chegado e foi buscar. Gran sugeriu ir no lugar dela, mas Kersha disse que, graças ao anel que ele deu, carregar peso era fácil agora, e saiu correndo. Enquanto isso, Alicia calculava o pagamento com um ábaco, chamando a atenção de Abel. Era uma invenção que Gran tinha feito, copiando um modelo oriental. Abel ficou fascinado e pediu um para ele, mas Gran disse que ele não precisava, já que calculava rápido de cabeça. Abel insistiu, dizendo que até autoridades poderiam querer um. Kersha voltou com as ferramentas, e Gran agradeceu mentalmente por poder escapar. No dia seguinte, no quinto dia de mercado, Gran abriu uma barraca vendendo acessórios encantados e pequenos itens mágicos. Abel questionou o pequenos, porque eram ferramentas completas. Olhou para cantil que dava água infinita gelada, pro grampo de cabelo que mudava a cor, quase um item de furtividade. E, por fim, para um broche que aumentava o tamanho dos melões. Abel fez cara de nojo, mas Gran disse que podia ajudar mulheres em apuros, e até servir para homens que quisessem se vestir de mulher. Abel pediu um também, não para ele usar, mas para vender caro para nobres na capital. Gran resmungou que não queria lidar com nobres, mas Abel disse que cuidava da parte chata e ainda apresentava ele para comerciantes confiáveis. Também perguntou se Gran já tinha registrado as criações na guilda comercial e na de itens mágicos, prometendo arrastá-lo para a capital para fazer isso. Gran não teve como recusar. Mais tarde, 3 mulheres chegaram. A do meio apontou pro grampo e perguntou que cor ficava. Gran disse que ficaria loiro e ofereceu para ela testar. Encantada com o resultado, ela comprou por 2 moedas de prata grandes. Gran agradeceu e deu de brinde um creme para mãos macias, que planejava vender depois na loja parceiro.